O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 112, ele prevê 6 possibilidades de medida socioeducativa que variam de uma advertência até uma internação, e elas são aplicadas levando em consideração alguns aspectos, como a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias que ocorreu o ato infracional e a gravidade da infração. E podemos dividi-la basicamente em 3 categorias: aquelas que são aplicadas e acompanhadas pelo próprio juiz do caso, aquelas acompanhadas pelo serviço da sociedade civil, que são as medidas em meio aberto, e as que serão cumpridas em meio fechado e acompanhadas pela Fundação Casa. Nessa primeira categoria, nós temos as 2 medidas menos gravosas, que são aplicadas pelo juiz e acompanhadas por ele, ou seja, não há necessidade do adolescente de comparecer em outro local. E elas são a advertência, que consiste em uma repreensão verbal do juiz do adolescente, a qual é registrada no processo e deve ser assinada por ele, e a obrigação de reparar o dano, aplicada quando se busca compensar a vítima por meio da restituição do bem que foi subtraído. Na segunda categoria, que são as medidas em meio aberto, elas são executadas pela Prefeitura Municipal por meio de parcerias com organizações da sociedade civil. Na cidade de São Paulo, esses serviços são chamados de Serviços de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, ou pela sigla SMSE-MA. E as duas são Prestação de Serviço à Comunidade e a Medida de Liberdade Assistida. Quando o adolescente recebe essa medida, o juiz estabelece um período ou quantidade de horas que ele deverá cumprir desenvolvendo serviços comunitários. O período máximo dessa medida é de 6 meses por 8 horas semanais. E as atividades a serem feitas não seguem um padrão, mas devem sempre respeitar as habilidades dos adolescentes e de forma alguma podem prejudicar o educando no seu horário escolar ou de trabalho. A prestação de serviço é realizada em locais denominados unidades acolhedoras. São alguns exemplos: entidades assistenciais, hospitais, escolas e também programas comunitários ou governamentais. A unidade acolhedora é responsável pelo adolescente enquanto ele estiver no local para o cumprimento da medida. Contudo, o técnico responsável pelo processo socioeducativo estará sempre acompanhando e auxiliando essa unidade e o adolescente no decorrer do cumprimento da medida. Ela tem a finalidade de acompanhar, auxiliar, orientar e promover socialmente o adolescente e sua família, buscando garantir o acesso a seus direitos que não lhe foram concedidos antes. Para citar um exemplo, temos a busca e a garantia da matrícula escolar, da profissionalização, a inclusão no mercado de trabalho e acesso a serviços socioassistenciais e de saúde, entre tantos outros. Assim, este adolescente e sua família passam a ser acompanhados por um técnico especializado por um período mínimo de 6 meses, auxiliando o adolescente no seu desenvolvimento psicossocial e também no seu senso crítico, no reconhecimento da sua história e na reflexão sobre a sua trajetória de vida, com o objetivo de possibilitar a construção de ações que possam ser positivas em sua vida. Por fim, temos aquela terceira categoria, que são as medidas que serão cumpridas no meio fechado: a semi-liberdade e a internação propriamente dita. Ambas são responsabilidades do governo do Estado e aqui no Estado de São Paulo elas são desenvolvidas pela Fundação Casa. A semi-liberdade consiste basicamente na restrição parcial da liberdade do adolescente. Na prática, o adolescente tem a permissão de realizar atividades externas, como ir à escola, fazer cursos, trabalho, porém, ele deve retornar à unidade socioeducativa para dormir, por exemplo. Já a internação é a medida mais gravosa. Nela fica determinada a privação de liberdade. Assim, o adolescente fica internado em uma unidade socioeducativa e sempre desenvolve as suas atividades acompanhado pelos técnicos da Fundação Casa. Bom, no resumo de tudo isso, é importante dizer que a medida socioeducativa ela tem como uma função de reprovar o ato infracional cometido pelo adolescente, mas também de garantir os direitos a ele, tal como a escola, a saúde, a profissionalização, entre tantos outros que nós fomos citando aqui. E para cumprir com essa função, é necessário que a equipe profissional que acompanha o adolescente compreenda suas necessidades e habilidades, avaliando com ele e sua família quais são os seus objetivos e metas, e a partir daí elabore o Plano Individual de Atendimento, o PIA. Este plano é enviado ao Poder Judiciário e o seu avanço será monitorado através dos relatórios.
A atuação dos serviços de medida socioeducativo em meio aberto se dá através de encaminhamentos e parcerias com os demais atores da rede de atendimento. Então, uma das ações mais importantes são os encaminhamentos, seja para educação, assistência social, atenção às questões de saúde, formalizar documentos, inserção em mercado de trabalho, entre tantos outros. Aqui no nosso território da freguesia do Ó e Brasilândia temos aproximadamente de 109 favelas, sendo 88 delas apenas no último distrito. Na região da Brasilândia há muitas áreas de ocupação, condição que expõe sua população a riscos e vulnerabilidades sociais, e também diferentes formas de violência, o que amplia as dificuldades no acesso aos direitos básicos e humanitários. Esta população é constituída majoritariamente por jovens adultos, mulheres e homens negros, que vão sobreviver em condições de violência e extrema pobreza. Para ampliar ainda mais o alto índice de vulnerabilidade social, o território está com escassez de serviços de esporte, lazer, cultura, educação de qualidade e profissionalização, ou seja, direitos básicos conforme preconiza a legislação que orienta nosso trabalho. Para exemplificar um pouco das nossas parcerias e encaminhamentos, nós temos o SIC Jaraguá, projeto que insere os meninos no mercado de trabalho e também oferece cursos profissionalizantes. Temos também parceria com a Associação Bandeirantes, em que oferece apoio psicológico gratuito e cursos profissionalizantes. Em relação à violência, um dado que merece atenção especial são os índices de homicídio juvenil, o número de mortes por homicídio na faixa etária de 15 a 29 anos. A falta desses recursos dificulta o trabalho dos serviços de medida, pois muitas vezes o território não oferece um serviço necessário para o jovem, e a localização desse serviço pode dificultar a adesão e a permanência dele. Consequentemente, a violência que acomete esse território está presente nos serviços de medida socioeducativa, pois é notório que a maioria da população atendida é de adolescentes e jovens pretos e pardos. Quem sofre pela escassez de oportunidades, bens e serviços e que muitas vezes vivenciam situações de violência no seu cotidiano, agravada pela dificuldade de suprir necessidades básicas como alimentação, moradia, locomoção e acesso a bens e serviços. Todos esses fatores se tornam um desafio para a atuação da equipe de profissionais de serviço de medida, pois não podemos individualizar o ato infracional apenas como comportamento inadequado de adolescentes ou jovens. É necessário compreender o contexto social em que eles estão inseridos, a sua história de vida e os motivos implícitos que o levaram a cometer o tal ato. Os profissionais de serviço de medida socioeducativo têm que estar engajados com o recorte racial e entender por que jovens pretos periféricos estão dentro desse serviço e por que eles cometem um ato infracional. É preciso que a gente compreenda e entenda o porquê desse contexto.